Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, esteja convosco. A bondade do Senhor é grande. Ela existe desde sempre, e isto cantamos no início desta nossa celebração. Bem-vindos, caríssimos irmãos, neste dia do bom pastor, dia de oração pelas vocações à nossa Eucaristia e este encontro de amor com o Senhor. Quero saudar-vos a todos, portanto, o Sr. Vigário-Geral, a equipa do seminário que hoje aqui está, o Sr. Reitor, o Sr. Manuel, o Sr. Manuel Ricardo, o Sr. Manuel Gregório, também os sacerdotes que vieram dos lugares e paróquias de origem dos nossos candidatos ao Ministério de Acólito. Saúdos a eles, os três, o Rui, o Leonel e o André, com as suas famílias, e que algumas também os acompanham, sempre os acompanharam na vida. Nestes momentos e fases do caminho, é bom estarmos juntos. Com muita alegria, hoje instituirei, se Deus me lá deixar chegar ao momento, os primeiros acólitos da minha história do Bispo. Sejamos todos agradecidos ao Senhor, porque nos junta, porque nos chama, porque nos ama e também porque nos mostra uma vocação, um estado de vida especial para servirmos a sua Igreja. Saúde também religiosas, religiosos, sobretudo também nossas irmãs seculares que aqui se encontram na Assembleia e visita aos Açores. Preparemos-nos com humildade para dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por meio da água, fonte de vida e elemento de purificação, quisestes também que fossem lavadas as nossas almas e recebessem o dom da vida eterna, dignai-vos abençoar esta água, para que seja sinal da vossa proteção neste dia a vós consagrado. Por meio desta água, Senhor, renovai a nós a fonte da graça e livrai-nos de todo o mal da alma e do corpo, para estarmos na vossa presença de coração puro e recebermos dignamente os frutos da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, conduzimos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do Reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo. Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que diz que Deus fez Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos ser perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouviram o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. E naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se vós, fazendo bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é uma graça aos olhos de Deus. Para isto é que fostes chamados, porque Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e na sua boca não se encontrou mentira. Insultado, não pagava com injúrias. Maltratado, não respondia com ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele suportou os nossos pecados no seu corpo, no madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos curados. Vós erais como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
aproximem-se os que vão ser instituídos no Ministério dos Acólitos. André Andrade Furtado, filho de Fernando Jorge Pires Furtado e Natécia da Conceição Rodrigues Andrade Furtado, nascido a 17 de dezembro de 1996, natural de São José de Ponta Delgada e residente na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, ouvidoria de Lagoa, Ilha de São Miguel. Presente. Leonel Fidalgo Vieira, filho de João Manuel Leonardo Vieira e de Teresa da Conceição Costa Fidalgo Vieira, nascido a 19 de novembro de 1998, natural e residente na paróquia de Santa Ana, Furnas, ouvidoria de Povoação e Ilha de São Miguel. Rui Pedro Garcia Soares, filho de Carlos Alberto Sousa Soares e Maria de Fátima Garcia, nascido a 14 de outubro de 1987, natural de Angústias, Horta e residente na paróquia de Santa Ana, Furnas, ouvidoria de Povoação, Ilha de São Miguel. Presente. Um belo dia para fazer a instituição de 3 ministros do altar, acólitos, para o serviço do altar, para ajudar os presbíteros e diáconos. Mas o dia de hoje é belo para todos nós, o Dia Mundial das Vocações. Há tantos dias mundiais, mas este podia dizer é a todos nós. Os que já encontramos a nossa vocação, a família, a vida consagrada, os presbíteros, mas também para aqueles que estão a caminho, e os mais pequeninos que estão no meio, até vós, que na vossa caminhada vocacional hoje temos aqui uma etapa importante. Pessoalmente sou muito agradecido a Deus pela vocação que me deu, chamando-me precisamente ao ministério ordenado, e dou graças a Deus por quantos de entre vós vivem em atitude de serviço a vocação a que foram chamados, seja da família ou no nosso serviço da Igreja. De uma maneira especial, quero saudar os que andam ainda em busca da própria vocação, os jovens, presentes, ou das vossas famílias, a quem acredito, pais e familiares, tantas vezes pedem a Deus que os proteja, que os oriente, que lhes mostre o melhor caminho. E quantas vezes, para vós isso é sofrimento, não saber o que será dos vossos filhos. Cada vida, meus caros, mesmo quando ela às vezes parece meio perdida, é sempre uma história de amor de Deus connosco. Ele tem para todos um desígnio de amor, chamando à vida e dando sentido à vida com projeto. Assim, saúdo todos os jovens da nossa diocese, em especial aqueles jovens que entendem esta caminhada da vida como uma busca vocacional. E se ainda não o conseguem fazer, oxalá que nos grupos de jovens, movimentos, família, paróquia, consigamos fazer-lhes ver que a caminhada juvenil, como jovens, deve ser para o cristão uma caminhada vocacional, seja ao matrimónio, seja a uma vocação de consagração. O Papa lembra na sua mensagem de hoje: Deus concede-nos qual mãe que concede um filho, e concede-nos à sua imagem e semelhança, e quer-nos filhos. Fomos criados pelo amor que Deus é, por amor e com amor, sendo por isso feitos para o amor. No decurso da nossa vida,
Este chamamento inscrito nas fibras do nosso ser e portador do segredo da felicidade alcança-nos pela graça do Espírito Santo de maneira sempre nova, ilumina a nossa inteligência, dá-nos força e vigor e enche-nos de admiração e faz arder o nosso coração. Lembra o Papa. Às vezes, que o diga quem tem uma vocação de consagração, ou mesmo na vida familiar, e rompe esta vocação de uma forma inesperada. Seria interessante perguntar a cada um dos casados como é que foi aquele momento em que olhou para o outro. É meu, ou é minha. Sinto que Deus tem alguma coisa para nós os dois. Ou para um sacerdote, para um padre, para vós. Às vezes há momentos inesperados da vida que convém também identificar e agradecer. E estes momentos dão uma fisionomia que dura para sempre, porque fez naquele momento e fará para a vida fora aprender a trocar. Como diz o lema desta semana, o instante pelo eterno. Há momentos que nunca se apagam. Ficam escritos na nossa vida porque escritos em Deus. E o Papa continua. Mas a chamada divina ao longo de nós mesmos abre estrada gradualmente, através de um caminho, em contacto com uma situação de pobreza, um momento de oração, graças a um claro testemunho do Evangelho de alguém, a uma leitura que nos abre a mente, quando ouvimos uma palavra de Deus e a sentimos dirigida precisamente a nós. Mas pode ser também o conselho de um irmão ou uma irmã que nos acompanha, uma mãe, um pai. Pode ser um período de doença ou de luto. A fantasia de Deus é infinita e chama-nos em momentos às vezes bem inesperados. Creio que seja assim também para vós, caríssimos Leonel, Luís e André. Hoje será um passo na vossa caminhada como cristãos. Antes de mais, eu acho que repeti algum nome, mas é o Luís, o Leonel, o Rui. Eu quando entrei aqui na igreja tratei o Luís, vai ser Luís toda a vida. Era assim com alunos meus. Por mais que eu diga no mas olha, se sair alguma vez Luís, és o mesmo para mim. Então, ia dizer que é um momento importante da vossa caminhada como cristãos. Quem sabe no caminho para a ordenação, para o ministério ordenado. Mas hoje recebeis um ministério laical. Plenamente, mesmo direcionado ao sacramento da ordem, é laical. Que pode ser recebido por qualquer lei, devidamente preparado, que siga a vocação, que seja necessário na comunidade, que seja reconhecido pelo bispo. Qualquer lei pode receber. Na linguagem do Novo Testamento, ministro, lembrai-vos sempre, é sinónimo de servo, mesmo para a lei. Se não mesmo de escravo, no sentido bíblico. Receber, portanto, oficialmente o ministério na Igreja e da Igreja significa ter a oportunidade de viver o convite evangélico, tornar-se grande sendo servos. O maior, como é que diz Jesus, é aquele que serve. De que grandeza fala Jesus? Aquele que aceita o chamamento para se tornar ministro entre os seus irmãos e irmãs e escolheu não mais ser senhor da sua vida, embora tenha que administrar sempre, mas ser servo, entregando-se a um só Senhor, o Senhor Jesus, e dedicando tempo, capacidade e energia para realizar a sua vontade. E deixar que diga isto não é só para quem quer ser padre, para todos os que quiserem ser ministro. E é pena não termos mais ministérios do matrimónio, da família, que falassem de serviço, de beleza do amor que serve, que se dá, que se recebe. A família é uma fonte inesgotável de serviço. Por isso é a grande escola da educação, a grande escola do amor. Daqui a pouco, a homilia ritual, que eu não vou ler toda, como é evidente, é o que a Igreja propõe no ritual, dirá com simplicidade e clareza que vos espera e deseja que estejais preparados para viver. E diz o seguinte:
filhos, participareis de modo especial no ministério da Igreja, que tem a cume e a fonte da sua vida na Eucaristia, através da qual ela se edifica e cresce como povo de Deus. É-vos confiada a tarefa de ajudar os presbíteros e diáconos no desempenho das suas funções e, como ministros extraordinários, podeis distribuir a Eucaristia a todos os fiéis, mesmo aos doentes. Impressiona-me aquela frase, mesmo aos doentes. Podeis, caso não haja ministros extraordinários da comunhão suficientes, podeis distribuir a Sagrada Comunhão. Deixai cagar, mesmo aos doentes. É isto que gostaria de sublinhar hoje. O vosso serviço ao altar, não esqueçam, é um serviço que se realiza no momento culminante da vida da Igreja, a Santa Missa. Mas este cume é como o cimo de uma montanha. Há toda a montanha abaixo do cume. E distribuir como ajuda ao sacerdote, a quem em primeiro lugar pertence a comunhão aos fiéis que estão na Igreja, pressupõe o serviço prestado aos que não podem ir à Igreja, sobretudo idosos, doentes, frágeis. Aproveitai este ministério para desenvolver o vosso amor e cuidado pelos mais frágeis, como uma etapa do vosso discernimento. Não deixeis de visitar as pessoas, estas sobretudo as frágeis, de lhes levar o conforto da visita, da oração feita com eles e de lhes levar o Santíssimo Sacramento, se o Pai o entender. Não se esqueçam que o cume é o cume, mas os picos apoiam-se no resto da montanha. Para ajudar os sacerdotes, o vosso serviço aos idosos e aos doentes nas suas casas torna ali presente o amor materno da Igreja e conforta a solidão e a dor. O vosso serviço continuará no diaconado, mas não esperem até então para o exercitar. Realizai-o com cuidado, conscientes de que é um grande ato de caridade. Simbolicamente, hoje, um de vós irá ajudar a preparar o altar, que compete ao diácono, e outro irá distribuir a Sagrada Comunhão. Ministérios poderiam ser qualquer lei instituído. Sempre que seja necessário e não haja ministros, estas são vossas tarefas. Vivemos tempo de muita virtualização da vida. Tanta coisa parece virtual. Por favor, não façam do vosso ministério de acólitos algo virtual, que não existe, que vos fixe o olhar apenas mais à frente. É o hoje da vossa história. Traz graças associadas. Oxalá ainda este ministério não seja virtual ou visto como mero degrau. Servir já é um grande ministério mostrado. Sois instituídos num tempo em que na Igreja Universal já estão oficialmente reconhecidos 3 ministérios laicais: o leitor, o acólito e o catequista. Que o vosso seja também estímulo para que muitos batizados queiram aprofundar os seus conhecimentos e, por amor aos irmãos e às comunidades que servem, possam rapidamente vir a ser instituídos. Estes ministérios não nascem do ministério ordenado, mas do batismo, onde o Espírito Santo é dado a todos para a santificação do mundo, mas também para o serviço na comunidade sempre que necessário. Quando Paulo, depois do Pentecostes, como dizia a primeira leitura, falava desabridamente ao povo que o ouvia, ele dizia-lhes: sois batizados, recebeis o Espírito Santo. E todos dizendo: mas o que havemos de fazer, irmãos? Esta devia ser a comunidade dos cristãos. O que havemos de fazer? Como havemos de espalhar mais a palavra de Deus? Quem dera que dentro de pouco tempo então estivéssemos aqui a instituir novos ministros leigos, sobretudo na área da coordenação dos leitores, dos acólitos, dos catequistas. Estes ministros ordenados enquanto tais, os ministros ordenados, nós, padres e bispos e diáconos enquanto tais, representamos Cristo cabeça, não o Cristo todo. Por isso, não esgotam nem absorvem toda a rica ministerialidade com que se tece e embeleza o corpo de Cristo para o bom desempenho do mandato missionário recebido do seu Mestre e Senhor na força do Espírito Santo. Os diferentes ministérios, ofícios e funções da Igreja, quer derivem do sacramento da ordem, quer derivem dos sacramentos do batismo e da confirmação e ainda do matrimónio,
não estão entre si numa relação de superioridade e inferioridade, mas sim de complementaridade, na diversidade e no serviço e acolhimento recíprocos. Lembro a grande viragem teológica que representou a decisão conciliar expressa na Constituição dogmática sobre a Igreja do Emergêncio, de fazer preceder o capítulo dedicado à hierarquia de um capítulo novo sobre o povo de Deus. Porque aquilo que é comum a todos os cristãos precede todas e quaisquer distinções entre eles e, por conseguinte, precede o necessário, mas posterior discurso sobre a essencial estrutura hierárquica da Igreja. O batismo é, assim, o sacramento da igualdade radical entre todos os cristãos batizados. Diz também o documento da Conferência Episcopal Portuguesa sobre os Ministérios: chegou a hora de dar mais um passo e transpor a reforma pastoral dos ministérios laicais dos documentos oficiais da Igreja para a vida das nossas igrejas locais. E cito: oferecer aos leigos de ambos os sexos. Só agora, há uns 2 anos, é que as mulheres podem ser oficialmente leitoras, acólitos e catequistas instituídos. Quanto tempo se perdeu desde os primeiros tempos da Igreja, em que não era assim. Então, oferecer aos leigos de ambos os sexos a possibilidade de aceder aos ministérios instituídos, em virtude da sua participação no sacerdócio batismal, incrementará o conhecimento, inclusive mediante um ato litúrgico da instituição, do contributo precioso que desde há tempo muitíssimos leigos, incluindo mulheres, oferecem à vida e à missão da Igreja. Então, não nos bastam ministérios para a edificação interior da Igreja. É preciso que estes ministérios também percebam a missão no mundo, em ordem a permear de espírito evangélico as realidades do mundo e da sociedade. O Papa Francisco conferiu até mais às conferências episcopais a responsabilidade de estabelecer critérios adequados para o discernimento e preparação dos candidatos e das candidatas aos ministérios laicais que já existem, mas também a criar outros ministérios que considerem instituir, segundo o que já foi disposto no modo próprio, com a prévia aprovação da Santa Sé. Podemos até criar outros ministérios. E termino. Quando ainda parco, um dia, no Conselho Pastoral e em círculos até alargados na Assembleia Paroquial, discutíamos sobre os ministérios. E decidiu-se que ninguém devia ter 2 ministérios ou serviços na Assembleia Litúrgica. A primeira reação foi o santo, amicíssimo meu, a quem eu chamo do irmão João, que diz: até mas padre, agora já não sei ler. E eu expliquei: João, já participa na liturgia, na Assembleia, cantando no grupo coral. Não precisa distribuir a comunhão ou ser leitor, ou ser acólito. Há tanta gente. Não é fácil mudar mentalidades. Queremos peritos e anulamos a criatividade. Às vezes procuramos demasiado e não dizemos que mais do que fazer uma coisa bem é ensinar as pessoas a fazer. Embora menos vão, que façam o caminho. A Assembleia Eucarística, esta, é o grande modelo da singularidade, onde cada um é importante, celebra, e não é por acumular tarefas que alguém vale mais. Então, o mais importante fazer bem é ajudar os outros a fazer igualmente. Por isso precisamos de quem, vivendo a palavra e sendo leitor, assuma o ministério de ensinar a ler, a amar a palavra, meditá-la, a emprestar a voz na liturgia para que ela seja proclamada. Precisamos de quem ama e se alimente da oração e sirva ao altar, mas ensine outros a fazer o mesmo. Precisamos de gente que dê catequese e vai envolvendo os mais novos para se enamorarem do Evangelho e partilharem com outros, mais novos ou mais velhos, a sua vida da palavra. Lanço aqui o desafio a todos os pastores para que, com os seus conselhos pastorais, estudem este documento sobre os ministérios, há pouco saído, e vejam
como fazer aparecer nas Assembleias a beleza de uma igreja ministerial, nascida do carisma batismal de todo o povo de Deus. Nesta bela igreja onde nos encontramos, resplandece diante de nós a Virgem Mãe, a mãe de todos os vocacionados, leigos ou consagrados ou ministros ordenados. Ela que participou como ninguém no ministério de Cristo. A ela e ao seu imaculado coração vos confio, caríssimos futuros acólitos, daqui a pouco. E a ela nos consagremos todos nós. Louvado seja o seu Filho Jesus Cristo, o bom pastor. Irmãos caríssimos, roguemos ao Senhor que se digne formular da sua bênção estes seus servos, que Ele escolheu para o ministério dos acólitos e os fortaleça para desempenharem fielmente este ministério na sua Igreja. Deus de infinita misericórdia, que pelo vosso Filho unigênito confiaste à vossa Igreja o pão da vida, dignai-vos abençoar estes nossos irmãos, escolhidos para o ministério dos acólitos, e fazei que sejam assíduos no serviço do altar, distribuam fielmente aos seus irmãos o pão da vida e cresçam cada vez mais na fé e na caridade para a edificação da vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. André, recebe este vaso com pão para a celebração da Eucaristia e vive de tal modo que possas servir dignamente a mesa do Senhor e da Igreja. Lionel, recebe este vaso com o pão para a celebração da Eucaristia e vive de tal modo que possas servir dignamente a mesa do Senhor e da Igreja. Rui, recebe este vaso com o pão para a celebração da Eucaristia e vive de tal modo que possas servir dignamente a mesa do Senhor e da Igreja. Pensando nesta igreja ministerial, que muitos chamam de toda ministerial, fazemos a profissão de fé lembrando o batismo. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio.
irmãs e irmãos, neste domingo mundial das vocações, oremos a Jesus Cristo, o bom pastor, pedindo-lhe que nos faça ouvir a sua voz, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor livre de todo o mal da Santa Igreja, que lhes dei pastores segundo o seu coração, e lhe conceda as vocações de que ele precisa, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor sustente a fidelidade dos esposos, ensine os jovens a lutar pela castidade e dê às jovens o amor pela virgindade, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor se lembre dos mais pobres, dos pecadores, dos aflitos, dos doentes e das ovelhas que não o escutam nem conhecem, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor, que foi morto, mas ressuscitou, torne felizes para sempre no seu reino os fiéis que o procuram e servirem, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor, que todos os chamem pelo seu nome, faça de nós, de todos os cristãos desta comunidade, uma família onde cada um se sinta amado, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, bom pastor, que nos alegrais com a solenidade da vossa ressurreição, ouvi as preces do vosso povo e concedei àqueles que nos imploram os bens que santamente desejam. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oh
este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós a causa de alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejam reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos do vosso servo Mário Lima, a quem chamastes para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. E numa só alma, rezemos como Cristo nos continua a ensinar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Oh
A distribuição da Sagrada Comunhão faz-se em 2 filas, ficará aqui à frente o seu bispo e o seu padre Ricardo. Os novos acólitos distribuirá a comunhão ao meio da igreja.
Oremos. Bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi às pastagens eternas as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Então, bom dia do bom pastor a todos os presbíteros, também bons pastores, nós em Cristo, pastor, não somos por conta própria, mas é dele. Santo Domingo para todos vós, em especial os familiares dos nossos 3 novos ministros da Igreja e os novos acólitos. E ao chamado, todos nós continuemos cada dia a viver para ensinar salvações. Rezar é pouca coisa. Precisamos de rezar muito, é o Senhor que as manda, mas também chamar muito. Diga. O parque aqui do nosso santuário está de acordo. Precisamos chamar. Pelo nome, como bom pastor. Dar a vida por elas. Quem conhece o rebanho sabe o que é que significa, porque é que Jesus usa esta imagem do pastor. O rebanho maior que eu ia tinha 3.000 cabras. Ele nunca mais acabava. O pastor bastava dar-lhe um assobio e elas viravam. No tempo de Jesus, o pastor vivia com as ovelhas, não ia para casa. Era um homem muito humilde, sempre, mas muito importante, também para a economia. Mas este pastor vive lá, não é? Nós somos chamados a viver no meio das ovelhas. Então, bom domingo a todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém.
sozinha, é famílias da parte da minha mãe, pode ser que ainda chegamos lá. Ah, bem. Nessa hora,